O abatimento foi a tônica do vestiário colorado depois da derrota por 2-1 para o Fluminense dentro de casa pela Copa do Brasil. O técnico Roger Machado admitiu a responsabilidade pelo resultado negativo dentro de casa. Falou o que viu da partida e o entendimento de que o time se perdeu a partir do momento em que saiu atrás do placar. Entretanto, o treinador não cogitou que faltou coragem para ele nas trocas e explicou um conservadorismo a partir do modelo da competição que o Inter estava jogando. Alan Patrick falou sobre a postura reativa do Fluminense, que complicou o Inter dentro de campo, e o goleiro Sérgio Rocher apontou para o emocional, que na visão do goleiro, de alguma forma foi impactado por um nervosismo a partir do momento em que as coisas não aconteciam. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 30 de julho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. Obviamente, o mais importante foi o jogo. O Inter perdeu dentro de casa para a equipe do Fluminense pelo placar de 2-1 na primeira partida decisiva desta fase da Copa do Brasil. O Inter tem uma desvantagem grande agora. Na próxima semana precisa vencer o Fluminense para não ser eliminado. Vencendo por um gol de diferença, leva a disputa para os pênaltis. Vencendo por 2 ou mais gols de diferença, classifica no tempo normal. Empatando, está eliminado. Perdendo, está eliminado. Esta é a condição adversa que o Inter tem para o jogo da próxima quarta-feira, tá? Mas já quero repercutir o vestiário colorado após a partida, que foi um vestiário abatido. E a gente percebeu isso na manifestação dos jogadores, do próprio técnico Roger Machado, no ambiente dos dirigentes, que não deram a cara até 30 minutos depois do jogo acontecer. E o período esse foi longo de reunião no vestiário. Claro, cobrança, claro, análise, claro, muita conversa, depois de tudo que deu errado dentro de campo na partida contra a equipe do Fluminense. O técnico Roger Machado, na entrevista coletiva, foi perguntado se o que havia acontecido para o Inter ser superado em 2 confrontos pela equipe do Fluminense. Um pelo Campeonato Brasileiro e outro pela Copa do Brasil. E o Roger separou as 2 partidas. Ele entendeu que foram contextos diferentes que levaram a essas derrotas que, na visão dele, foram diferentes. E o Roger entendeu que o gol muito cedo, em um erro coletivo e individual nosso, fez a gente sair do jogo. Essa foi a visão do Roger Machado. O gol cedo fez com que a partida ela mudasse o patamar. O Inter teve erros individuais e coletivos na visão do treinador que fizeram com que a partida ficasse desse contexto negativo para o Inter, tá? Além disso, ele entendeu que o time perdeu o rumo da partida. E aí as coisas começaram a não acontecer. Foi uma noite produtiva abaixo no entendimento do treinador colorado e que não se conseguiu reverter. Ele entendeu que o primeiro tempo o Inter conseguiu competir, conseguiu ter um certo controle, mas no segundo tempo perdeu isso. E sequer criar chances o Inter criou na segunda etapa, naquilo que o próprio Roger admitiu como uma atuação bem abaixo do esperado por parte do Internacional. O Roger foi muito questionado sobre uma falta de ousadia na partida. Por exemplo, no intervalo, ele volta com a troca do Ronaldo na vaga do Bruno Henrique, ao invés de tentar colocar o time mais pra frente, colocar mais um atacante, algo nesse sentido. Depois ele faz a mudança até de colocar o Alan Patrick como um segundo volante. Mas ele foi perguntado, por exemplo, pelo Lucas Colar, se não faltou coragem, se não faltou mais ousadia pro Inter dentro de casa para tentar reverter o resultado negativo que estava acontecendo. E o Roger disse que levou em consideração a característica do torneio, que pelo fato de haver um jogo da volta, ele não quis jogar tudo nessa partida, não quis colocar tudo a perder nessa partida, e que se ele enfraquecesse o meio-campo mais cedo, o Inter poderia levar um terceiro gol, o que inviabilizaria o jogo da volta no Maracanã. Então o Roger sim teve um conservadorismo e admitiu esse conservadorismo pela característica do campeonato.
mas ele entendeu que não houve falta de coragem. Houve uma estratégia em relação às trocas que acabaram sendo feitas também no segundo tempo. Ele diz que o que resta para a próxima semana, para que essa situação seja revertida, é trabalhar, confiar que este grupo, que já deu respostas em outros momentos adversos, dê uma resposta importante em um momento adverso, e que se for necessário mexer no time, ele mexerá. E o Roger deixou claro, e isto ficou evidente para todo mundo, que ele, não gostando do que o time apresentou dentro de campo, ele cogita a ideia de mudar. Aquilo que a gente tinha como base de time, que era intocável, não é mais intocável, pelo que o Inter apresentou contra o Fluminense. Então, podem haver mudanças nesse fim de semana contra o São Paulo, já para outra semana contra o Fluminense, a serem trabalhadas pelo treinador colorado, alguma alternativa mais ofensiva, um Tabata de segundo volante. Estou ponderando aqui, conjecturando, mas ele admitiu a ideia de mexer no time, é algo que ele vai trabalhar daqui para frente, sem muito tempo para treinar, é verdade. Dito isso, ele assumiu a responsabilidade, sem dizer exatamente onde errou, mas ele diz que quando o time erra coletivamente, a culpa acaba recaindo sobre ele, mas assumiu a responsabilidade em cima do resultado negativo que o Inter teve, e que é um resultado que ele mesmo considerou como frustrante, pela expectativa que se tinha em cima desse jogo. Dentro de um jogo de 180 minutos, é sempre importante estar bem em casa, e o Inter começou muito mal esta decisão no Beira-Rio. Dito isso, o ambiente da direção do Inter também era deste abatimento, tá? Ninguém apareceu na zona mista, ninguém apareceu na sala de imprensa até o momento da entrevista do Roger, todos muito fechados, com o semblante fechado também. Obviamente o clima não era de muitos amigos no ambiente colorado depois desta derrota. Na zona mista, 2 jogadores falaram, Rocher e Alan Patrick. O Alan Patrick com um tom bem morno, entendendo, e aí ele deu explicação do jogo dizendo que o Fluminense veio com uma proposta de linhas muito baixas, surpreendeu o Internacional com o gol, e aí as coisas acabaram não acontecendo. O Inter teve dificuldade de criar porque o Fluminense se fechou bastante, mas num tom até um pouco lento, sem mostrar uma grande indignação. O Alan Patrick, capitão do Internacional, deu este tom na sua entrevista na zona mista. O Rocher deu respostas curtas, mas com algumas explicações um pouco mais contextualizadas. O Rocher entendeu que o anímico acabou impactando em determinado momento. Quando o Inter leva o gol, o time ficou nervoso, ele entendeu. Fez um primeiro tempo bom, mas no segundo tempo, principalmente, pesou esse nervosismo. E aí o Inter não conseguiu criar muitas oportunidades. Foi a explicação que o Rocher deu na zona mista, dentro de poucas explicações que vieram do vestiário colorado. Aliás, houve um veto a um assunto no vestiário do Inter. O assunto Léo Dias, o caso Amarok. A assessoria de imprensa do Internacional comunicou à reportagem que não era para haver perguntas sobre este tema. Se houvesse, o jogador seria retirado imediatamente da zona mista. Ninguém perguntou, acho que porque não acharam cabível a pergunta. Eu honestamente também não acharia, porque tem coisas muito mais importantes que os jogadores precisam dar explicações de fatos verdadeiros, de falhas verdadeiras que eles tiveram, mas beirou também, aconteceu e gerou repercussão esse veto que houve do vestiário do Internacional ao assunto Léo Dias, e que tanto esteve em alvo de brincadeira do próprio Inter como instituição, dos jogadores que compartilharam aquelas publicações antes da partida contra a equipe do Fluminense, tá? Bom, gente, pra fechar, vamos falar de KTO. Eu apostei no 2-0 Inter, me dei mal, mas julho tá acabando e em agosto vem uma nova fase da Liga do Milhão KTO, e a gente tá projetando isso, tá? Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!